dia, Jaraguá do Sul, bom dia, Santa Catarina, bom dia, Brasil, bom dia, outras nações. Mais um dia pra gente falar da palavra do Senhor aqui. E eu quero testemunhar pra vocês algo que aconteceu agora. Tava conversando com a minha cunhada, eles fazem missões de evangelismo dentro de presídios aqui em Santa Catarina. E eu tava enrolando, na verdade, porque eu não queria vir fazer o vídeo hoje. Tem dias que a gente tá meio preguiçoso, né? E que a gente também duvida da própria missão. E aí eu disse... ontem eu postei 2 vídeos, né? No YouTube, acho que hoje eu não vou fazer, então. E aí o senhor falou, mas você postou 2 ontem? Porque a senhora esqueceu de postar um antes de ontem. Era pra estar certinho, né? Você que esqueceu. Eu já comecei apanhando, né? E aí, conversando com a minha cunhada, perguntando como que foi ontem lá no presídio e tal, ela falou assim pra mim. E ela não sabia disso que estava acontecendo comigo. Ela disse, ontem eu não ia no presídio, porque eu pensei, tanta gente evangeliza lá, né? Mas aí eu entrei na tua live e Deus me confirmou. E aí eu pensei, o que falamos ontem? Ontem falamos de Josué, capítulo 1. E Deus realmente confirmou, cara. Pra quem tava com dúvida de qualquer coisa ontem, Deus apenas direciona, sabe? No capítulo 1, Deus confirma Josué, que está com Josué, né? E é isso que eu tenho dito durante todos esses vídeos, essas lives, que ninguém entra nesses vídeos se não for pela mão do Senhor. Se eu não me engano, ontem foi a primeira live que ela assistiu. Então, sempre que o Senhor quer falar com alguém, Ele traz essas pessoas pra live. Ela traz essas pessoas pro vídeo aqui no YouTube. Então, eu não acredito que eu tô fazendo esses vídeos aleatórios. Não são. Ainda são pra poucas pessoas, com certeza. Mas, entenda. Me honre no pouco e eu te colocarei sobre o muito. É sempre assim, tá? Então, se eu precisar parar pra suar o nariz, vocês me perdoem, porque quando eu voltei do descende, eu voltei um pouco gripado. Então, hoje vai dar continuidade em Josué, porque Josué continuou falando comigo. Eu li aqui o capítulo 2, 3 e 4, mas hoje com vocês eu vou ler o 2, tá? E aqui no 2, Josué envia os espias pra cidade de Jericó, né? Então, Josué, filho de Nun, envia secretamente de Sitim, onde eles estavam acampados, 2 espiões, e lhes disse, vão examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali passaram a noite. É engraçado, porque Deus sempre usa os improváveis. Sempre usa os improváveis. E a gente precisa prestar atenção nisso. E ter fé. Porque quando nós estivermos evangelizando alguém, para que a gente tenha a certeza de que está sendo plantada uma semente ali. Como os espias estavam plantando uma semente em Raabe. Ou quando acontecimentos anteriores já estavam plantando sementes no espírito de Raabe. Todavia, o rei de Jericó foi avisado. Alguns israelitas vieram aqui durante a noite para espionar essa terra. Diante disso, o rei de Jericó enviou uma mensagem a Raabe. Mande embora os homens que entraram na sua casa, pois vieram para espionar a terra toda. Mas a mulher que tinha escondido os 2 homens respondeu. Me perdoem por esse barulho, vocês devem estar ouvindo. Tem uma loja de pedras aqui do lado e agora todo dia de manhã eles resolvem que eles cortam pedras. Mas a mulher que tinha escondido os 2 homens respondeu, é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde tinham vindo. À noite, na hora de fechar a porta da cidade, eles partiram. Não sei para onde foram, corram atrás deles, talvez os alcancem. Ela, porém, os tinha levado para o terraço e tinha os escondido sobre os talos de linho que havia arrumado lá no terraço. Os perseguidores partiram atrás deles pelo caminho que vai para o lugar de passagem do Jordão. E logo que saíram, a porta foi trancada. Antes que os espiões se deitassem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse, sei que o Senhor, preste atenção, sei que o Senhor deu a vocês essa terra, quer dizer, a terra onde ela morava, que era dela. Ela já tinha certeza que o Senhor tinha dado a eles. Por quê? Você entende que até o desviado, até o ímpio, pode receber uma mensagem do Senhor? Sei que o Senhor deu a vocês essa terra. Vocês nos causaram um medo terrível. E todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito. E o que vocês fizeram a leste do Jordão com Sion e Og, os 2 reis amorreus que vocês aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente. E por causa de vocês, todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima dos céus e embaixo da terra. Jure-me pelo Senhor, que assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família.
Deem-me um sinal seguro de que pouparão a minha vida, de meu pai e de minha mãe, de meus irmãos e minhas irmãs, e de tudo que lhes pertence. Livrem-nos da morte. Vocês imaginem que quando eles ouviram sobre esses sinais que estava acontecendo com os israelitas, que Deus estava levando eles até aquela terra, eles já sabem que vão perder essa terra. Mas imagine que Raabe tenha convertido seu coração a Deus e orado a Deus. Salve minha família. E por esse motivo que os espias entraram na casa dela, e não aleatoriamente em qualquer casa, mas entraram na casa dela, para salvar a família dela. Porque Deus vai sempre usar das coisas loucas. Porque a mulher é uma prostituta, mas nada impede dela ser salva. Aí ela continua: a nossa vida pela de vocês, os homens lhe garantiram. Se você não contar o que estamos fazendo, nós a trataremos com bondade e fidelidade, quando o Senhor nos der a terra. Então Raabe os ajudou a descer pela janela com uma corda, pois a casa em que ela morava fazia parte do muro da cidade. E lhes disse: vão para aquela montanha, para que os perseguidores não os encontrem, escondam-se lá por 3 dias, até que eles voltem. Depois poderão seguir o seu caminho. Os homens lhe disseram: estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer, se quando entrarmos nessa terra você não tiver amarrado um cordão vermelho na janela, pela qual nos ajudou a descer. E se não tiver trazido para sua casa, seu pai, sua mãe, seus irmãos, sua família. Por quê? Porque, imagina, ia entrar um exército de 40 mil homens naquela cidade, e não tinha como eles saber quem era Raabe, quem era o pai, a mãe, os irmãos e as irmãs dela. Então eles precisavam estar dentro do local marcado, conforme foi ajustado. Aquela velha boiréu, combinado não sai caro. Qualquer pessoa que sair da casa será responsável por sua própria morte. Nós seremos inocentes, mas seremos responsáveis pela morte de quem estiver na casa com você, caso alguém toque nessa pessoa. E se você contar o que estamos fazendo, estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer. Seja como vocês disseram, respondeu Raabe. Assim ela se despediu e eles partiram. Depois ela amarrou o cordão vermelho na janela. E quando partiram, foram para a montanha, ali ficaram 3 dias, até que os seus perseguidores regressassem. Desculpa, gente. Estes os procuraram ao longo de todo o caminho e não os acharam. Por fim, 2 homens voltaram, desceram a montanha, atravessaram o rio e chegaram a Josué, filho de Num, e lhes contaram tudo o que havia acontecido e disseram a Josué: sem dúvida, o Senhor entregou a terra toda em nossas mãos. Todos estão apavorados por nossa causa. Então, além de tudo, Raabe também foi usada para confirmar para eles que aquela terra era deles. Porque pela boca do próprio inimigo, porque Raabe morava nas terras as quais eles iriam tomar ainda, pela boca do próprio inimigo, eles foram confirmados sobre aquela terra. Então, quando você acha que Deus não vai usar alguém, por exemplo, essa pessoa nem está em Cristo, essa pessoa não conhece Cristo, essa pessoa é de outra religião, essa pessoa serve às trevas. Deus usa quem Ele quer. Aliás, eu tenho postado vídeos sobre isso, né? Tenho 3 vídeos ali recentes que eu postei falando exatamente isso. Quando filhos das trevas são usados para confirmar aquilo que os filhos da luz já haviam falado. Só que as pessoas que estão na luz não estão ouvindo o que os filhos da luz estão dizendo, porque acham que é religiosidade, que é fanatismo, que é muita doideira, que não é nada a ver isso que estão falando. Então, aí é que entra. Quando você vê um bruxo falando que o bonequinho Labubu é de fato consagrado e que é um demônio que você compra na loja para levar para sua casa, aí você passa a acreditar, né? Porque se for eu falando, só eu fazendo a mesma pesquisa que ele fez e postou, ninguém acredita, falam que é fanatismo. Agora, quando é um bruxo falando, traz uma certa autoridade, né? Se ele tá dizendo. Aí, Deus usa a boca dele para denunciar as próprias trevas. E eu achei isso incrível. Aí, ele pega e faz um outro vídeo, denunciando 7 músicas que te levam direto pro inferno. E vamos ser sinceros, os filhos das trevas, que costumam estar no oculto, inclusive chamamos essas religiões de ocultista, eles não estão mais inventando no oculto, porque o próprio bruxo denuncia as trevas. Nesse último vídeo meu que viralizou, que é o que tem mais views até agora, acho que tem 13 milhões de views, ele denuncia 7 músicas que você faz pacto com o inimigo e desce direto pro inferno. Aí às vezes você ouve sem querer essa música. Só que não interessa se é por querer ou se é sem querer. Não interessa se você escuta por querer ou sem querer, você acaba fazendo pacto porque você está deixando aquela intronização do inferno entrar dentro da sua casa. Se você ouve só você, sei lá, caminhando na rua, você não está deixando entrar na tua casa, mas você não esquece que essa também é a casa onde mora o Espírito Santo. Imagina você ouvindo uma música
que foi feita para demônios, que foi feita para o inimigo. O clipe da música é uma invocação. O show que lança a música é um ritual. E aí ele explica isso lá no vídeo. Se vocês ainda não viram o vídeo, vocês vão lá depois no meu perfil e dá uma olhada. É um bruxo falando, sabe? É inacreditável como Deus. Você vê Deus usando pessoas que estão do outro lado do muro. As pessoas que ainda estão em Jericó antes de nós tomarmos posse daquilo. As pessoas estão lá e estão denunciando as trevas. A mesma coisa aconteceu aqui. Raabe estava dizendo, confirmando para eles, nós sabemos que Deus deu essa terra para vocês. Porque o Deus de vocês é Deus, é poderoso em cima do céu, na terra e embaixo da terra. É o que Raabe fala aqui. E aí no último vídeo que eu postei essa semana, uma bruxa fala a mesma coisa. Só Deus pode perdoar, só Deus pode te libertar. Se ela quiser sair de lá, é só Deus que pode libertar. Ela sabe, ela confessa isso. Só o super-homem, ela chama de super-homem Jesus. Só o super-homem pode libertar. Daí eles perguntam, mas Satanás, o seu Lúcifer, ela chama de seu Lúcifer, ele também vai ajudar a julgar? Ela falou, não vai. A pessoa tem que estar muito presa a esse mundo e as coisas que esse mundo oferece para saber disso, saber que como vai ser o inferno, que ele não vai salvar ninguém e continuar servindo. Isso é muito louco. Mas eu tenho pra mim, e eu oro por isso, que esses dois bruxos que estão muito em evidência aí na internet, que eles serão salvos em nome de Jesus, que eles vão encontrar Jesus Cristo em poder, em espírito e em verdade. Que o encontro deles vai ser tão impactante que vai impactar outras pessoas. Porque Deus envia sinais e maravilhas. Ai, gente, como me irrita esse barulho, é pra me tirar do sério. É Satanás usando a empresa. Ô, meu pai. Eu tenho a sensação de estar sempre numa obra, sabe? Com esse barulho. Então, eu tenho visto que o Senhor tem usado os filhos das trevas para denunciar as próprias trevas. E isso é incrível, incrível. E, lógico, a gente não tem que dar ouvido a eles, né? Mesmo porque nós estamos em posições diferentes, de lados diferentes. Mas nós podemos orar por eles, e devemos. Não só podemos, como devemos. Eu voltei do Descende bem gripada, sabe? Uma gripe alérgica, mais uma gripe, né? Então é isso, meu povo. Daqui a pouquinho o vídeo do YouTube vai estar disponível, tá? Com o capítulo 2 de Josué. Pra vocês entenderem que quando Deus vai fazer algo na vida de vocês, Ele vai utilizar tudo que está à tua volta, inclusive o inimigo, inclusive o pessoal que não é cristão. Ele vai usar um bêbado no bar para te confirmar algo. Ele vai te usar uma mãe, um pai de santo para te confirmar algo. É por isso que nós temos que ter discernimento, para tu saber também quando vem do céu a mensagem, né? Porque também quando tu conversa com Deus no particular, tem coisa que tu tem que conversar com Deus só em espírito, para que o inimigo não escute e não utilize dos filhos dele para vir te confundir. Ter discernimento é muito importante. É a primeira coisa que a gente precisa pedir, tá? Discernimento, 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 discernimento. Senhor, me dá discernimento. Porque essa é a sabedoria espiritual, tá certo? Então, um beijo e até o vídeo da manhã.